Olá, meus queridos, amados irmãos, voltamos ao vivo de Lajinha, Minas Gerais, falando do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem aí o Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. Nós falamos aqui do leste de Minas, da Sul Capixaba, uma cidade aí de 20 mil habitantes. Eu sou o pastor professor Ilmar Satembeli, que é Kaiser. Estamos aqui estudando teologia desde 92, quando fundamos e iniciamos esse Centro de Cultura Bíblica Bereshit. E a nossa aula aqui é a aula de antropologia bíblica. Tem várias antropologias, mas essa aqui é a bíblica. Na aula passada nós estudamos sobre os componentes dos seres humanos. Quais são os três componentes? Pois são tricotômico, né? O espírito, a alma e corpo. Falamos sobre cada um deles, tanto os termos hebraicos como os termos gregos, e o uso que foram feitos deles no Velho e no Novo Testamento. A aula de hoje vamos falar sobre a tricotomia, versus a dicotomia, né? E também até sobre o monismo. Então vamos começando por tricotômico. Por que somos tricotômicos? Tricotomos é corte, 3 cortes. Então sustenta que o ser humano, essa teoria, essa doutrina, sustenta que o ser humano é composto de 3 elementos: espírito, alma e corpo. Lembra lá da criação do homem? Pegou o barro, desenhou, soprou. No momento que joga o espírito, aparece a alma. Então alma e espírito são coligados para estar dominando o corpo, é o homem espiritual. Quando acontece o contrário, que a alma se liga ao corpo, aí é o homem natural, aí é o homem que é chamado de sárquicos, carnal. Então nós temos o psíquicos, que é o espiritual, o pneumático, o psíquicos, que é o natural, domínio da alma, pneumático, que é o domínio do espírito, e o sárquicos, que é o domínio da carne. Vamos na tricotomia, então. Tricotomia, 3 tomos, 3 partes. Então, as plantas, animais, seres humanos, todos podem ser descritos em termos de existência física. A alma, a primeira parte aí, é considerada o princípio da vida física do animal, né? Os animais também possuem alma, né? Básica e rudimentar. Os seres humanos e os animais são distintos das plantas, em parte pela capacidade de expressar a sua personalidade individual. O espírito é considerado o poder sublime que estabelece os seres humanos na dimensão espiritual e os capacita à comunhão de Deus. A alma sobrevive à morte porque é energizada pelo espírito. Mas a alma e o espírito são inseparáveis porque o espírito está entenebrecido na própria textura da alma. São fundidos e caldeados na sua substância. Por isso que é o homem espiritual, né? O homem integral é o Adão antes de pecar. Os textos bíblicos que apoiam o tricotomismo está claro. 1 Tessalonicenses 5:23, onde Paulo diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 2, 14, 13 e 4, Paulo refere aos seres humanos como sárquicos, quer dizer carnal, psíquicos, quer dizer segunda alma, que é o natural, e pneumáticos, que é o espiritual. Esses 2 textos podem demonstrar de forma ostensiva 3 componentes elementares, né, distintos: espírito, alma e corpo. Também a gente encontra aquela situação lá da espada, né, a palavra do Senhor é mais profunda, espada que separar espírito da alma, né? Tá lá. Vamos estudar daqui a pouco sobre isso aí. Então, o tricotomismo é bastante popular nos círculos conservadores. Agora, o dicotomismo é aqueles que creem, como os gregos, que só tinha 2 elementos constituintes do ser humano, o material e o imaterial. O material seria o corpo e o imaterial seria a alma e o espírito, uma coisa só. Lembrando que alma e espírito às vezes são usados de modo intercambiável no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas não quer dizer que é um só, né? Parece que assim ocorre com a colocação paralela de espírito e alma em Lucas 1, 46, 47. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O cântico de Maria, né? Está escrito aqui. Muitos textos bíblicos parecem, né, que tem essa visão dupla, mas na verdade não, temos tripla visão. E Paulo fala que é ausente no corpo, mas presente no espírito, citando aí em Coríntios 5, 3, depois de fazer aquela distinção do homem sárquicos, da carne, psíquicos, natural, influenciado pela alma, e pneumático, influenciado pelo espírito. Inclusive em Coríntios 12, não tem a palavrinha dons espirituais, né? Em 1 Coríntios 12 tem sim a palavra pneumáticos. Acerca das coisas espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Lá está a palavrinha pneumáticos. Não tem doreia nem carisma ali, que seriam dons. Então, os erros dessa teologia dicotômica são fáceis, né? Acredita não ser o corpo parte essencial da natureza humana, ou seja, a pessoa pode funcionar muito bem sem ele. É o que na era moderna
Millard Erickson, teólogo, fala sobre isso. Alguns liberais chegam ao ponto de apontar a ressurreição da alma em substituição à doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então fica muito bem claro que a dicotomia não tem fundamentação dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinos neotestamentários e também do ensino veterotestamentário. Porque logo no início, na criação do homem, quando Deus pega ali, Deus, né, Trino, ele pega o barro e desenha, ele diz, fez o corpo, desenhou o ser humano. Aí ele sopra espírito e aparece a alma vivente, Nefesh. Então o espírito sendo soprado no corpo morto, aparece então o homem integral. Esse é o homem integral. O que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que o corpo está morto, né? Morremos para o mundo. E o homem carnal é onde o espírito está morto. A carne junta-se com a alma. E tem o homem carnal, o domínio carnal, e o espírito está morto. E, então, depois da queda, depois de Adão ter pecado, né, comido do fruto que não era para comer, podia ser qualquer fruto, não interessante não era qual a qualidade do fruto, mas sim a ordem dada por Deus. A partir dali, o homem precisava de alguém que viesse restituir o que ele havia perdido. Que ele perdeu. A imagem e a semelhança ficou degenerada. A imagem e a semelhança antes eram autênticas. Nós veremos isso numa outra aula. Então, essa aula de hoje apresentou a visão tricotômica, bíblica, mostrando em Paulo, nas epístolas paulinas, e mostrando na formação do homem em Gênesis capítulo 1 e 2, quando mostrou que haviam 3 partes. Essas 3 partes são distintas, né? O pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Diz Salomão, lembra-te do teu Criador, do dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os tempos nos quais dirás não tem nele prazer. E o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Então ficamos por aqui com a nossa aula sobre tricotomia. Aí a aula, não falei do humanismo, né? O humanismo é o seguinte, eles acham que só tem um ente. O homem é formado de uma coisa só, espírito, alma e corpo, tudo é uma coisa só. Então não tem nem como argumentar contra isso, né? Porque não tem fundamentação nenhuma. Fica na paz, tchau, tchau.